Prática de discriminação ou preconceito contra religiões é crime, com pena que varia de 1 a 3 anos de prisão e multa. No ano passado, o Brasil registrou aumento de 45% nos casos de intolerância religiosa. Aqui no Maranhão, fora esse de Santa Inês, que é o mais recente, há mais 8 casos em investigação. Nós não podemos esquecer que a intolerância religiosa é crime, inclusive com a alteração aí no ano de 2023, através da Lei 14.532, houve um aumento da pena de 2 a 5 anos de prisão. Espero que isso não fique impune, porque a Justiça de Santa Inês tem que resolver esse problema de intolerância religiosa. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Este vídeo para trazer o noticiário que a perseguição da Igreja Adventista pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa chegou em Santa Inês do Maranhão. E para quem não entenda como é essa perseguição, fazer uma análise rápida, explicando detalhe como teve essa origem desta perseguição com o nome de liberdade religiosa. Na verdade, não é a liberdade religiosa que está perseguindo. Na verdade, é a falsa liberdade religiosa. Ou seja, tirou a verdadeira liberdade religiosa. E quando foi que teve essa origem, nesses últimos dias, dessa falsa liberdade religiosa? Foi no Concílio do Vaticano II. A Igreja Católica, nesse concílio, deu para a Igreja Adventista o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. A palavra assuntos públicos representa o Estado e a palavra liberdade religiosa representa a religião. E então, quando foi no ano 2003, a Igreja Adventista assentou na ONU, na cadeira da ONU, com esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E logo, já no dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump fez o decreto internacional para todos os países do mundo promover essa falsa liberdade religiosa. E desde então, essas leis, a Igreja Adventista vem fazendo as leis em todos os países, leis falsas de liberdade religiosa. E agora, essas leis de perseguição chegou agora em Santa Inês. A profetisa L.G. White advertiu que deveríamos temer mais de dentro do que de fora. A perseguição, as pessoas pensavam que estaria na frente desta perseguição final à Igreja Católica, mas L.G. White declarou que deveríamos temer mais de dentro do que de fora. Como ela falou, está se cumprindo a perseguição pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja neste noticiário o pregador com a Bíblia, pregando contra a idolatria de adoração de imagens. Quem está perseguindo não é a Igreja Católica. Quem está na frente desta perseguição, a Igreja Adventista, pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, perseguindo o pregador que está pregando a Bíblia, pois as leis da Igreja Adventista estão no Estado, está no Brasil e no mundo. Leis falsas que, ao pregar contra a idolatria de adoração de imagem, passa a ser intolerante religioso e de racismo religioso. E a pena de prisão para esse tipo de crime pela falsa liberdade religiosa é de 3 anos a 5 anos de detenção, de prisão. Então, a perseguição começou pela imagem da besta. Claro, quem deu esse encargo foi a besta para a Igreja Adventista, mas quem está na frente é a imagem da besta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha essa história aqui, ó. Uma comerciante de Santa Inês denunciou à Polícia Civil um caso de intolerância religiosa.
Filha de santo e dona de uma loja de produtos usados em rituais de religiões de matriz africana, a lojista foi alvo de ataques verbais por parte de um homem que se diz evangélico. Quando você se dobra, pega uma imagem, você está adorando o próprio Satanás. Com um livro nas mãos que dizia ser uma Bíblia, o homem se posicionou em frente a uma loja de artigos e produtos de Umbanda. Durante as pregações, além de ofender a dona do estabelecimento, dirigia palavras de ofensa aos clientes que entravam no local. A umbandista, dona da loja, procurou a delegacia para denunciar o homem. No relato, ela afirma que o homem gritava ao fazer a pregação, mandando ela estudar sobre o significado das imagens que estão à venda, que ele teria chamado de coisas do demônio, e que essa situação já ocorreu outras vezes. Foi apenas mais de um dos casos que já aconteceu comigo, porque em 2022 aconteceu, fiz a denúncia, não deu em nada, certo? Até porque eu me mudei lá do local onde eu estava para vir para cá e agora aconteceu de novo. Só que aqui vem acontecendo com mais frequências, né? E dessa vez foi fora do limite. O Conselho de Pastores fez um levantamento para identificar o homem e descobriu que ele frequenta uma igreja daqui da cidade, mas que essa igreja não pertence a nenhuma das denominações que integram o Conselho. A prática de discriminação ou preconceito contra religiões é crime, com pena que varia de 1 a 3 anos de prisão e multa. No ano passado, o Brasil registrou aumento de 45% nos casos de intolerância religiosa. Aqui no Maranhão, fora esse de Santa Inês, que é o mais recente, há mais 8 casos em investigação. Nós não podemos esquecer que a intolerância religiosa é crime, inclusive com a alteração aí no ano de 2023, através da Lei 14.532, houve um aumento da pena de 2 a 5 anos de prisão. Espero que isso não fique impune, porque a Justiça de Santa Inês tem que resolver esse problema de intolerância religiosa. Para aquele que tem bom entendimento, dá para perceber que o pregador está pregando nas ruas, ou seja, aonde as pessoas estão passando. E aí a gente pode perceber que não é somente uma loja que existe ao redor do pregador. São várias lojinhas, aproximadamente 2 metros de largura por aí, a 3 de fundo. São lojas pequenas e, portanto, o pregador não está pregando arrodeado somente de uma loja de pessoas que trabalham com Umbanda. Não, ele está pregando aonde há um centro comercial, onde há várias lojas. E, portanto, o que aconteceu foi uma perseguição para com o pregador. A umbandista, sabendo dessas leis, as quais a Igreja Adventista pôs no poder civil no Estado, e sabendo que o governo federal aumentou a pena dessas leis de 3 anos a 5 anos de prisão, então ela aproveitou a oportunidade do pregador que estava pregando contra a idolatria de imagem. Aproveitou, foi lá pessoalmente, lá onde o pregador, e tomou satisfação a respeito da pregação que ele estava pregando. Então ele responde para ela. E o que acontece? Então ela achou que agora sim, agora eu tenho um argumento para perseguir. Então a perseguição está ativa. Quem foi perseguido foi o pregador. Quem está com intolerância religiosa é a umbandista. Porque assim a imagem da besta faz. A imagem da besta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia deu vida a espiritismo, deu vida a Umbanda, a Candomblé. Por isso que Deus revelou que a Igreja Adventista se tornou espiritismo. Então, a perseguição está aí para quem pregar a palavra de Deus pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Claro que ela jogou tudo agora para o Estado, mas se você examinar da onde veio essas perseguições por essa falsa liberdade religiosa, você sabe claramente, como já falei no início deste vídeo, e quem está na frente desta perseguição é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a liderança rejeitada
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assentado na cadeira da ONU, perseguindo em todos os países do mundo. Desperta e acorda. Acorda. Você percebeu quem é a líder na OAB do estado do Maranhão a respeito desta perseguição de liberdade religiosa, na qual é a falsa liberdade religiosa? É a imagem da besta? A Alda Fernanda Baima, adventista do Sétimo Dia. Essa mulher que você viu aí falando que o governo federal aumentou a penalidade de 3 a 5 anos de prisão. Você está entendendo? Acorda. Estamos sendo perseguidos pela própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela está na frente desta perseguição. Ela está comandando esta perseguição no Maranhão. E assim em cada estado do Brasil e do mundo, os agentes adventistas estão ativos. São eles que estão perseguindo. A profetisa L.G. White nos advertiu que ela viu os católicos entrando dentro da Igreja Adventista. Ela viu sendo traída pelos católicos, sendo traída pela a sua própria Igreja Adventista do Sétimo Dia em visão. Irmãos, nós estamos sendo perseguidos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornou a principal perseguidora da imagem da besta. Os católicos se infiltraram, os jesuítas se infiltraram na liderança rejeitada e está fazendo essa perseguição mundial. Ela, a Igreja Adventista, está assentada na cadeira da ONU. Acorda, é a imagem da besta. Acorda, acorda, enquanto há tempo, e se une com o quarto anjo, se une com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas, porque aquele que ficarem dentro dos templos adventistas estão já sendo os adoradores da imagem da besta e tem que sair dessa adoração da imagem da besta. Não pode compartilhar com essa imagem da besta. Quando a pessoa está dando seus dízimos e suas ofertas para os templos adventistas, está compartilhando da perseguição que ela está fazendo. Está compartilhando da imagem da besta. Sai da imagem da besta e se une com o quarto anjo, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas, constituído por Elias Joanã e por Deusilene Souza. Acorda enquanto há tempo.